Esse intervalo que eles vão fazer agora também vai ser importante, né? Porque nesse momento, provavelmente, alguns candidatos já estão despontando ali, né? De acordo com as contagens parciais. E os cardeais sabem disso porque eles estão ouvindo ali a contagem parcial, né? Toda a contagem que tem, eles ouvem ali como ficou o placar, de certa forma. Então, é importante que esse momento seja aquele momento para eles identificarem já alguns mais favoritos, identificarem talvez aquele ou aqueles candidatos que são aqueles candidatos do meio termo, quer dizer, que podem atrair uma ala, podem atrair uma outra, e aí levar isso para o almoço, porque agora é a hora que eles vão se reunir para poder conversar sobre esses resultados, porque lá na Capela Sistina não existe muita discussão. Ali é o voto mesmo, é um momento até mais de silêncio, mas na Casa de Santa Marta, no almoço, eles vão poder falar isso e aí quem sabe chegar a um caminho mais claro para depois se chegar a um consenso, aqueles 2/3 necessários. Até para que fique muito claro, né, Railson, como se dá essa dinâmica da votação do conclave, quando a gente fala dos escrutinadores, os revisores, dessa contagem de votos em voz alta, portanto, os cardeais tomando conhecimento dos nomes que são levantados ali por aqueles que estão reunidos, isso faz com que o número de candidatos vá aos poucos sendo reduzido. Isso. E como o Diego bem lembrou, esse almoço, querendo ou não, a cada mesa pode render 4 votos. Por que não? É um olho no macarrão e um outro aqui escutando o irmão cardeal. Porque, querendo ou não, é o momento que eles têm ali para conversar. Quando adentram na Capela Sistina, é o voto. E a gente percebe que, olha só, saiu um pouco antes da previsão. Era meio-dia de Roma, acho que é 8 minutinhos antes, né? Do meio-dia, por aí. Então, já está tudo bem afinado. Então, vamos ficar bem atentos com os horários que a Santa Sé divulgou, porque não deve ter atraso. Diferentemente do que aconteceu ontem. Ontem a expectativa era de que houvesse uma sinalização por volta de 2 horas da tarde. Só tivemos a emissão da fumaça preta por volta de 4 horas da tarde, sempre aqui horário de Brasília. E hoje a expectativa era de que essa fumaça pudesse ser vista por volta de 7 horas da manhã. Então, uma antecipação ali de uns 8 minutos, mas já com essa indicação, chaminé emitindo fumaça preta. Não tem ainda uma definição com relação ao nome do próximo Papa. Quando a gente olha para a história moderna, Diego, tivemos o Papa Pio XII, que foi eleito na 3ª votação. Ou seja, o que a história nos mostra é que normalmente são necessárias mais votações para, de fato, a escolha do pontífice, a escolha do Papa. Já visto o que aconteceu com Joseph Ratzinger, Bento XVI, ele que foi escolhido na 4ª votação e Francisco na 5ª votação. É isso, Carol. Na verdade, escolher um Papa numa primeira votação seria algo inédito na história moderna, né? O último precedente desse é de 1500, 1503, escolher um Papa logo na primeira votação. E nesse conclave de 2025, ainda mais difícil. A gente tem um conclave maior. Antes eram 120. Papa Francisco flexibilizou as regras. Existem 135 cardeais eleitores. 2 não foram por motivos de saúde, mas na Capela Sistina são 133 cardeais, ou seja, 13 a mais do que o normal. Então, a gente tem que pensar que são 13 a mais levantando para ir deixar o seu voto ali na Capela Sistina. É um processo maior. Ontem a gente teve também uma demora por causa dos juramentos, foram 13 também juramentos a mais. Tudo é a mais, né, com 13 cardeais a mais também. E a gente tem também um colégio cardinalício muito diverso, o mais diverso da história, muito internacionalizado, que inclusive essa era uma das intenções do Papa Francisco. O fato de ser um colégio mais internacionalizado pode levar, por exemplo, a escolhas inéditas da igreja, Railson, por exemplo, um Papa africano, um Papa asiático? Com certeza, Carol. Esse era um desejo do Papa Francisco, uma igreja cada vez mais católica, no sentido estrito da palavra, e uma igreja que não olhasse mais da Europa, do centro para a periferia, mas que fizesse um movimento contrário. Mais cedo, com o Renan Fiuza, eu falava justamente dessa presença dos europeus dentro do colégio cardinalício. Então, como que isso veio diminuindo desde a eleição de João XXIII, houve um crescimento durante o pontificado de João Paulo II, e neste conclave de 2025, 39% dos cardeais são da Europa.
E é até interessante observar, né, Diego, o quanto que essa internacionalização da igreja também promoveu o aumento do número de católicos no mundo, em continentes onde até então o catolicismo tem dificuldades de avanço. Quando, por exemplo, a gente olha para a África, você teve ali um crescimento expressivo do número de católicos. Exato. E na Ásia também. E isso, inclusive, é uma das apostas da igreja. Apostar na Ásia, porque é um continente com um grande contingente populacional, uma grande população, ou seja, abrir igrejas ali pode ser um sinal de conseguir mais católicos, uma tentativa de conseguir mais católicos, e foi o que o Papa Francisco fez. A gente tem, inclusive, nações asiáticas que nunca tiveram sido representadas antes num conclave, a exemplo de Myanmar. Né? Papa Francisco nomeou cardeal em Myanmar e ele está o país está representado no conclave. Então, é uma tentativa da igreja olhar para esses lugares e tentar uma internacionalização para conseguir mais católicos. E isso, claro, faz aumentar o número de católicos do mundo, ainda que aqui no Brasil, isso esteja em redução. O Papa Francisco foi o primeiro Papa sul-americano da história da Igreja, Railson. E é interessante também observar a composição desse colégio cardinalício, tendo por referência o número de cardeais que foram nomeados por Francisco, algo que o Diego já destacava, 108 cardeais. Isso também pode trazer para a gente um indicativo de que o próximo Papa vai estar alinhado com o que pensava o Papa Francisco, Mário Jorge Bergoglio? Olha, Carol, não necessariamente, porque dentro dos cardeais que foram criados pelo Papa Francisco, também foram criados cardeais que não eram talvez tão próximos à visão eclesial dele. Então isso é interessante. Já ressaltei isso em outras participações, outras entradas aqui na CNN, que o Papa Francisco, ele não era um homem do diálogo só com a sociedade, mas também promovia o diálogo interno, enquanto comunidade católica. Então, nos outros pontificados, João Paulo II e Bento XVI, talvez passava uma imagem de unidade para aquilo que talvez chegava através da imprensa ou dentro de alguns círculos católicos. Mas havia discussões, havia embates. Agora, com Francisco, isso se tornou mais público. Então, não é que com Francisco a igreja teve um racha ou coisa do tipo. Na verdade, as discussões que muitas vezes eram veladas se tornaram mais públicas. Então, a igreja, tanto é que o cardeal lembrou isso na homilia de ontem, uma igreja que busca a unidade, mas não a uniformidade. E essa fala dele, alguns estavam comentando, inclusive na imprensa argentina, como que o cardeal Batista Rey não mencionou em nenhum momento Francisco? Ele não mencionou Francisco nominalmente, mas citou diversas expressões que Francisco utilizava durante o seu pontificado. Já trazendo um indicativo do que pode estar sendo discutido nesse momento entre os cardeais. Não só nesse momento, mas durante as congregações gerais. As congregações bateram da definição. Exatamente. O que essas congregações, Diego, destacavam? Esse perfil do novo Papa? Nas congregações gerais, na verdade, o que aconteceu foi que a igreja, os cardeais aproveitaram para discutir muitas questões de manutenção da igreja, ou seja, o funcionamento da igreja durante a sede vacante, que é esse período entre a renúncia ou a morte de um Papa até a escolha de um novo pontífice, e também foram discutidos temas, claro, que vão pautar o novo pontificado. Exemplo, promoção da paz foi algo muito discutido nessas congregações gerais, porque a igreja tende a acreditar que ela precisa se manter como uma entidade que media diálogos e que pode construir pontes em direção à paz. Além disso, congregações gerais também discutiram muito, Carol e Railson, situação financeira do Vaticano. Sim. Essa foi uma das pautas muito abordadas durante essas discussões. Claro, faz parte desse manter o dia a dia funcionando ali da igreja, mas é algo também que o próximo Papa vai ter que se preocupar. O Papa Francisco, ele entrou no papado com essa proposta de uma certa tolerância zero em relação a desperdício de dinheiro, claro, corrupção, desvios de dinheiro, mas é algo também que vai pautar o próximo pontificado. E aproveitar, Railson, quão sensível é esse ponto, as finanças da igreja? Em relação ao colégio cardinalício atual, ou melhor, em relação aos nomes que apareceram como os favoritos, tem alguns nomes que, inclusive, a imprensa tem um carinho, um apreço, despontaram ali, mas que talvez, quando a gente pensa em relação como esses cardeais lidaram na questão administrativa, isso pode pesar contra. Então, se me permita citar aqui, por exemplo, o cardeal filipino Luiz Antônio Tagle.
ele liderou uma organização muito importante para a Igreja Católica, que é a Caritas Internacional. E ele, não que o nome dele foi associado a escândalos, não é nenhuma questão desse tipo, mas ele foi trocado da liderança da Caritas Internacional, muito provavelmente porque talvez era um grande evangelizador, mas não talvez um bom gestor nesse sentido. Então, assim como a igreja, a Cúria Romana, pensou nessa dimensão, olha, vamos trocar porque talvez não é um bom gestor, isso pode pesar também ali na hora dos votos durante o conclave. Então, talvez os cardeais possam, talvez aqueles mais ligados à Cúria Romana, possam levar isso em consideração. É observar a figura do próximo Papa como chefe da Igreja Católica, como bispo de Roma e também como o chefe de Estado. E aí a gente entra na questão diplomática, Diego, que você falava, que teve muita relevância durante os debates entre os cardeais, durante as congregações, e aí em especial o olhar para os conflitos, principalmente de Gaza e na Ucrânia. Quais foram as articulações feitas por Francisco e que tendem ou precisam avançar durante o papado do próximo escolhido? Bom, as guerras eram, de forma geral, muito abordadas pelo Papa Francisco, né? Se a gente for lembrar daquelas bênçãos que ele fazia aos domingos, em pronunciamentos, ele sempre estava falando ali da Ucrânia, da faixa de Gaza e do Sudão também, que também está em guerra civil. Então, era algo para ele muito importante. E foi um período em que a igreja conseguiu se colocar como, de fato, uma autoridade para construir pontes. E é por isso que hoje a gente olha, nesse sentido, para um papado de continuidade. Quer dizer, a igreja manter essa posição como mediadora de conflitos, alguém que constrói pontes e não muros, que foi a fala do cardeal decano lá na homilia do funeral do Papa naquele sábado. Ele deixou bem claro isso, construam pontes e não muros. Claro, foi uma referência ali meio velada a Donald Trump, que estava na plateia, estava ali entre os chefes de Estado acompanhando o funeral, mas foi uma referência dada também aos cardeais que estão agora elegendo um novo Papa. Então, se a gente pensar nesse perfil diplomático do Papa, a gente tem ali vários candidatos que podem despontar como pessoas realmente habilidosas nessa questão diplomática. É por isso até que Pietro Parolin, secretário de Estado da Santa Sé, ou seja, aquele quem conduz a política externa do Vaticano, aparece como um dos favoritos aí nas casas de apostas e até na imprensa e entre analistas também. Outros também estão sendo destacados pela sua habilidade em mediar conflitos e mediar, na verdade, diálogo, que é isso que a igreja preza nesse momento.